Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Emanuel Henrique. Hoje teremos uma aula bem interessante, uma aula de simbologia. É uma aula, lembrando que é uma aula voltada para o básico. Então, se você já tem experiência, vale sempre relembrar. E se você não tem, é bom para aprender, tudo bem? Estamos aqui em novas dependências, estamos fazendo uma estrutura bem melhor, onde o canal terá um novo acesso a novas informações de forma bem mais visual, certo? Então a gente está melhorando isso aqui para ver se consegue focar melhor na forma de passar o conhecimento para os nobres que tanto dão valor em assistir os nossos vídeos, certo? Beleza. Então o tema de hoje é esse aqui, ó, símbolos universais. Opa, só um instantinho. Vale ressaltar, é importante que você se inscreva, é importante que você curta, compartilhe, que o conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor. Bom, não dê aquele gostei ou dê aquele não gostei, comente, pergunte, troque informações, tudo bem? Então, voltando ao nosso tema, símbolos universais. Aqui temos alguns. Qual a função? Para que serve? Realmente é necessário saber? É isso que nós vamos descobrir no decorrer desse diálogo, dessa conversa. Tudo bem? O que, é que nós temos que ter em nossa mente? Primeiro de tudo, não decore símbolo. Símbolo é como se for a alfabetização que a gente faz. É uma leitura. Você vai aprender a ler o símbolo, não decorar. Tudo bem? Então aqui nós focamos em aprender a ler. Nós vamos juntar as partes do símbolo e após juntar essas partes, nós fazemos uma união e temos um significado. É assim que funciona. Continuando. Por que eu tenho que saber o símbolo? Justamente para poder interpretar o que o painel de instrumentos nos fala. Hoje, com a tecnologia, o computador de bordo, a inteligência artificial, tudo isso veio para facilitar a nossa vida. Porém, nossos tratores mais simples, a única informação que ele tem para ter esse feedback, ter essa troca com a gente, é o painel. Então, você sabendo a simbologia, você consegue claramente intervir em momentos críticos na sua máquina. Na máquina você também vai ter legendas e sinais. Olha aí, ó, legendas e sinais, tais quais: não coloque a mão, risco de queimadura, risco de esmagamento, geralmente amarelos, cor bem chamativa, tá bom? Mostrando para você o que pode e o que não pode ser feito. Tudo bem? Cores dos símbolos. Olha, eu não sei símbolo nenhum, mas eu sei as cores. Observe. Trazendo para o trânsito. Uma cor vermelha é pare, sangue, perigo. Mesma coisa no nosso equipamento. Acendeu alguma coisa vermelha, eu paro. Perigo. Amarelo, atenção. Olha, estou com um problema, não consigo mais trabalhar, porém dá para nós chegar na garagem. É isso que a máquina está te falando. Verde, você acionou alguma coisa, ligou alguma coisa. Azul, farol alto. Farol alto. Algumas máquinas utilizam o azul como farol. Tudo bem? Mas vale ressaltar que as cores é uma coisa mais empírica. Cabe sempre observar o manual. Tudo bem? Continuando. A partir de agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar cada parte dos símbolos, vamos dar os nomes deles, e após saber o nome desses símbolos, posteriormente vamos fazer a união deles e ter um significado. Este símbolo, o nome dele é motor. Se você observar claramente, dá para se ver que ele tem as três principais partes do motor: cárter,
bloco e o cabeçote. Então esse símbolo representa o motor. Toda vez que você vê esse símbolo, o nome dele é filtro. Então toda vez que eu ver esse símbolo, o nome dele é filtro. Eita, perdão. O que eu peço? Toda vida que eu apresentar um símbolo para você, você repita o nome dele após ver a imagem. O nosso cérebro ele necessita disso, que você veja e fale para que fique gravado na sua mente. Termômetro, termômetro, temperatura. Vi um termômetro, significa temperatura. Olha aí. Uma seta apontando para a outra significa pressão. Uma seta apontando para a outra significa pressão. Se elas ficarem opostas, aí é alerta. É alerta, emergência. No caso aqui nosso não, que é pressão. Ótimo. A gota é o símbolo máximo do líquido que nós temos dentro da nossa máquina, precioso, chamado óleo. Então o líquido que representa essa gotinha aí, o nome dele é óleo. Então, símbolo representado pelo nome óleo. Vejam, observem. Agora nós vamos fazer as junções de vários nomes, para assim chegar num denominador comum. Essa parte externa, a gente já viu que o nome dela é motor. Só que aqui também eu tenho um pistão, uma biela, um virabrequim, tá dizendo que tá rodando. Então são as partes internas do motor que estão em rotação. Olha que legal. Então, esse símbolo representa a rotação do motor. É baseado nele que a gente trabalha, certo? É baseado nele, em rotação. Então, olha aí, rotação do motor. Aqui eu gosto de mostrar símbolos antigos e símbolos modernos. No caso, esses que são misturados aqui, como vocês estão vendo, são símbolos mais antigos. Mais à frente, vocês vão ver como é que está a tabela hoje em dia. Observando, partindo dessa parte de trás para dentro, depois para o que sobrar. Vi um termômetro de temperatura. De que? Do óleo. Ou a gotinha. De onde? É a pergunta que eu faço. Apareceu um símbolo de uma engrenagem. Onde nós mais vamos ter engrenagem dentro da máquina é na caixa de marcha, na transmissão, é no diferencial. Então o nome dele é transmissão. Então temperatura do óleo da transmissão. Olha aí que legal. Peço que você pratique esse exercício a partir de agora. Que símbolo é esse? Muito bem, pressão. Este. Muito bem, óleo. E este? Perfeito, motor. Exatamente, você acabou de fazer uma leitura fria de todas as partes que temos do símbolo. Agora vamos juntar. Então nós temos pressão do óleo do motor. O que é que isso significa? Quando eu abro a chave, ele tem que acender, representando que a bomba de óleo não rodou e que o óleo não está circulando. Quando eu dou na partida que o motor funciona, ele tem que apagar. Tem que apagar, porque ele representa que a bomba de óleo começou a girar, está pressurizando o óleo e o óleo está circulando no motor. Caso a máquina não permaneça com essa luz acesa, desligue imediatamente. Desligue imediatamente. Certo? Com risco de prejuízo e danos físicos ao motor. Parabéns. Continuando. Símbolo mais antigo. Normalmente, partindo de fora, vamos lá. Pressão do óleo da transmissão. Essa pressão ela é importante para que haja uma lubrificação na transmissão. Em todos os seus carretéis de engrenagens, árvore primária, secundária, auxiliar, todas. Embreagens que são banhadas a óleo. Então aí, pressão de óleo da transmissão. Perfeito. E este aqui? Digam pra mim. Vou tomar só um cafezinho rapidinho e volto já.
Eu ouvi daqui, você falou o quê? Temperatura de quê? Não. Olha aí. É para ler o símbolo. Não é para ler o que está escrito ali embaixo. Eu lhe peguei, tá vendo? Então não é temperatura da água do radiador, não. Temperatura do motor. Bom, então nós não temos que se habituar a decorar coisas, ó. Você tem que aprender a ler o símbolo. Então aqui está dizendo muito claramente para a gente temperatura do motor. Se fosse temperatura do radiador, nós ia ficar maluco. O ponteiro ia ficar assim, ó. Né? Frio, quente, que a função do radiador é essa, é pegar uma água que está quente e esfriar. Então aí o nome desse símbolo correto é temperatura do motor. Muito bom. Tá vendo a pegadinha? Conferir se você está aprendendo. Aqui. Horímetro. Horas de trabalho. Esse símbolo representa isso. É como nós conseguimos fazer a manutenção da nossa máquina baseada em horas. É como nós fazemos a cobrança do serviço baseada em horas. Então, esse símbolo representa horas de trabalho. Vem disso aí, ó. Ampulheta. Exercício. Vamos lá, todo mundo? Inglês? Muito bom. Filtro. Perfeito. Agora temos um novo elemento. Porque esse filtro pode ser de vários locais. Da cabine, do ar-condicionado, de vários locais, do motor. Então esse aí, ele está me dizendo que é um filtro de ar. Então essa setinha aqui aberta, o nome dela é ar. Então filtro de ar, de onde? Olha aí quem é que apareceu, do motor. Então filtro de ar do motor. Seguindo as recomendações do fabricante, sempre que esse símbolo acender, faça a limpeza do seu filtro, certo? Filtro de ar do motor. Lembra que eu falei que tinha símbolos antigos? Olha ele aí. É o mesmo do anterior, só que com uma pegada mais antiga, né? Então a setinha de ar aqui aberta, ó, a sujeira e um corte dizendo que ele está obstruído. Então, indicador de obstrução do filtro de ar. Olha ele aí. Muito bom. Essa aqui, ela pode lhe induzir a um erro. Preste atenção. Preste atenção. Muitas vezes, as pessoas já falam logo que é a bateria. Não, calma lá. A bateria pode ser um problema depois de muito ela ter sofrido. Mas o nome desse símbolo é carga da bateria. Certo? O problema é a carga que não está chegando na bateria. Ela não está sendo alimentada. É isso. Então, 99% das vezes o problema é fiação ou alternador. O próprio alternador. Bom, então o nome desse símbolo é carga da bateria. Recomendação: tenha um multímetro em mãos. Bom, alguns equipamentos hoje em dia já vêm com um medidor de tensão no próprio computador, que é interessantíssimo isso. Bom, nível de combustível é importantíssimo para a gente saber se ter uma expectativa de o quanto a gente pode trabalhar, nível de combustível, e não termos aquele bom e velho problema chamado entrada de ar, não é? Teremos vários vídeos aí específicos de como tirar a entrada de ar. Vamos lá? Símbolo é esse? Exatamente, motor. Agora temos um outro. Apareceu esse símbolo aí, ó. Parecendo uma resistência. E de fato é. E de fato é. Então é um aquecedor de partida, é um aquecedor de motor. Em locais muito frios, o motor a diesel ele tende a ter uma dificuldade em ter o seu funcionamento pleno. Então é aí onde entra essa resistência. Ela fica inserida ali no tubo de admissão. Então ela fica em brasa, vermelha, incandescente, esquentando o ar. E quando você dá na partida, o motor funciona plenamente. Vamos lá, mais um exercício. Todo mundo? Filtro, muito bom. Do óleo, perfeito. Do motor, troquei o óleo, troquei o filtro, troquei o filtro, troquei o óleo. Não existe isso de economia besta. Trocou o óleo, trocou o filtro, trocou o filtro, trocou o óleo. Certo? É uma coisa que vai dar uma vitalidade pro teu motor. Bom? E o tempo é de acordo com o manual. Alguns variam de 250 a 300 horas, né, ou mais. Então tem que se ler o manual. Filtro de óleo do motor, muito bom. Agora é um teste, vamos lá.
Apareceu mais um elemento diferente. Fora para dentro, vamos lá? Temperatura. Onda me lembra mar, mar me lembra água. Água, opa, temperatura da água do motor. Perfeito. O motor é feito de ferro, vou botar água ali dentro. Como é que é isso? Espera aí. Essa é água mesmo? Então o nome correto é esse aqui, ó. Temperatura do líquido arrefecedor do motor. O que nós colocamos ali dentro do sistema de arrefecimento não é somente a água. É a água própria para esse sistema, junto com aditivo. Então, teremos algumas outras explicações no canal voltadas para isso. Vamos lá? Pressão do exato óleo da transmissão. Parabéns. Muito bom. Mais uma. Temperatura do óleo do hidráulico. Sim, importantíssimo esse símbolo. Temperatura do óleo hidráulico. Qual a importância dele? Esse sisteminha aqui que você está vendo parecendo um cilindro com um êmbolo sendo pressurizando o óleo, é o cilindro. O cilindro é uma coisa hidráulica, correto? Então aqui nós temos uma temperatura do óleo hidráulico. Por que ele é importante? Vamos lá para os conceitos químicos e físicos. Quando a pressão aumenta, a temperatura sobe. Quando a temperatura sobe, a pressão também subiu. Então esse óleo vai permanecer passando por mangueiras e conexões. Se essa temperatura subir, a pressão subiu, pode estourar uma mangueira, pode estourar uma conexão. Então tudo tem que trabalhar dentro do seu limite. Então por isso que é importante a gente saber da simbologia. Temperatura do óleo hidráulico. Vamos lá? Água ou líquido, né? Opa, apareceu mais um símbolo. Esse símbolo, o nome dele é nível. Eu sei que é um nível de algum líquido do motor. Olha aí, nível do líquido arrefecedor do motor. De novo, nível do líquido arrefecedor do motor. Perfeito. Olha, acabamos de ver ele. Nível do óleo, muito bom. Do hidráulico, perfeito. Um ponto interessante, as máquinas mais antigas, muitas usavam varetas, sempre vareta, né? Hoje, com o advento da modernidade e a facilidade para o operador, alguns estão vindo com olhar, um olhar transparente, então não tem mais a vareta. Então, cabe ao operador observar, lendo o manual, observando a máquina. Caso não encontre o local de vareta, procurar mostradores, né? Nível do hidráulico, muito bom. Mais um, pressão do óleo do motor, muito bom. Filtro de óleo, transmissão, muito bom. Pratique esse exercício, te convido a isso. E se você chegou até aqui, também te convido a se inscrever no nosso canal. Participe dessa turma. Vem crescendo, são pessoas realmente que gostam de máquinas, motores, equipamentos em si, tá bom? Então participe, se inscreva, dê um gostei, um dislike, fique à vontade, comente, compartilhe, bom? Isso aqui é um símbolo de freio estacionário, freio estacionamento. Parou tua máquina, vai ficar parada, freio travado para evitar qualquer tipo de movimentação desnecessária. Nossa buzininha, sempre que for precisar deslocar a máquina, liguei a máquina, dou uma buzinadinha para avisar que essa máquina pesada vai começar em deslocamento, né? Então, uma buzininha. Advertência, lembra aquela que eu falei lá no comecinho, amarela? Olha ela aí, ó. Emergência. Então, vai andar em estrada, rodovia, BR, sinal sempre com alerta ligado. Se tiver giroflex, melhor ainda. Ponto morto ou neutro. Opa, tomada de força ligada. Tomada de força desligada, porém tem alguns casos que ela só tem a lâmpada. Então, caso a lâmpadazinha acenda, tá ligada. Apagou, desligado. Certo?
Opa, símbolo de tração. Tração, se você observar aqui no meio, ó, tá toda conectadazinha, então a tração está ligada. Agora observe, olha, cortou aqui, ó, se cortou, ela está desligada, tração desligada, tá bom? E aqui o símbolo moderno, né? Acendeu a luzinha, tração ligada. Apagou a luzinha, tração desligada. Também teremos alguns vídeos só sobre tração, com diferenciais e assim por diante. Se você tiver dúvidas sobre o que é tração simples, 4x2 TDA, 4x4, você vai descobrir aqui no nosso canal. E este aqui, para encerrar, o nosso bom e velho amigo bloqueio do diferencial. Para que ele serve? Se você precisar andar em linha reta, é ele que você utiliza. Ele bloqueia as rodas, então elas vão rodar iguais. Porém tem um probleminha. Você não pode fazer curvas fechadas. Se você fizer curva, pode forçar o bloqueio e ele quebrar o bloqueio, tá bom? Então, muita atenção quando tiver com o bloqueio acionado. Quando você bloqueia, eles lembram isso aqui, ó, inteiriço, o eixo inteiriço. 50% da força para um lado e 50% para o outro, então elas vão rodar iguais. Aqui mostrando um painel, pra vocês verem a diferença, como é interessante. Tudo aquilo que a gente viu nos exercícios tem na prática, olha aqui, ó. Combustível, aqui o orímetro nosso digital, aqui temos o RPM, aqui temos a temperatura da água do motor, né? Isso é um nome comum, e o nome técnico é temperatura da água, temperatura do líquido arrefecedor, tá bom? Aqui temos um painel de um John Deere, olha a diferença, né? Mas se vocês observarem, o orímetro está aqui, o RPM, temperatura, tração, olha, bloqueio para cá, bloqueio diferencial, farol de trabalho, farol alto, e aqui nossa tomada de força, né? É aquele caso que eu falei para vocês que está ligado quando a luz está acesa e desligado quando a luz está apagada. Uma coisa mais clássica, né? Olha aí um Massey Fergusonzinho com um dos painéis mais completos que eu acho, mais bonitos, né? Se observar aqui a temperatura mostra fria, normal e quente, pressão também baixa, normal e alta, carga de bateria seria esta, indicador do filtro de ar aqui, combustível, o corte de combustível aqui embaixo, RPM e a nosso orímetro. Chegou até aqui, agradeço a você pela paciência, espero que tenha contribuído com o seu aprendizado. Teremos mudança no canal, melhorias, câmeras melhores, microfones melhores, e para isso eu preciso do seu apoio. O seu apoio aplicando, e isso motiva a gente a sempre querer melhorar. Bom, forte abraço, fica com Deus e até breve.